Não. Pega a tua Bíblia, abre ela no livro de Eclesiastes, capítulo número 4. Meu Deus, tenho que correr aqui. Não gosto muito de pregar assim quando é pouco tempo, porque às vezes sempre fica algo a mais, para ser falado, mas eu tenho certeza que aquilo que eu porventura não consegui, por conta do tempo, Deus vai acrescentar na tua vida, no teu coração, lá na célula. Eu sei que vai ser bênção, porque tem sido assim. No meio da pandemia, a Rede Ramos da Videira colhendo frutos, batismo e ganhando alma, e glória a Deus. E Deus falando no culto online, irmão. Foi no culto de ceia online. O cara lá na casa, Deus falou com ele lá, e ele é assim que Deus está fazendo. Deus trabalha no turno da noite, diz um livro que eu li. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até o 12, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Até aí, fecha teus olhos. Pai, fala conosco, através da tua palavra e a tua hora, Espírito Santo, em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Preste bem atenção, de uma maneira resumida aqui, aquilo que Deus falou no meu coração ontem à noite. Ontem à noite eu estava ali na Igreja Bola de Neve, no encerramento da Semana do Avivamento. Estávamos ali reunidos, acho que você viu, postei lá na minha página, nas redes sociais, se alguém viu, tem lá ainda no YouTube, se você quiser procura lá, Semana do Avivamento em Araucária. Nós estávamos ali reunidos em várias igrejas, várias denominações. Tinha quadrangular, tinha o Bola de Neve, tinha metodista wesleyana, tinha batista tradicional, tinha Assembleia de Deus, tinha um monte de igreja ali reunido, pastores, vários pastores também reunidos na Semana do Avivamento, um movimento que Deus começou há algum tempo e que agora está se expandindo, indo começou lá em Curitiba, ano passado eles fizeram lá no estádio, fechou o estádio, lotou o estádio lá, o do Atlético. Como é que é o nome do estádio do Atlético lá? Arena da Baixada, lá na Arena da Baixada. E esse ano, por conta do coronavírus, não deu, mas foi feito também de forma online, pelo aplicativo, enfim. E ontem nós estivemos ali no encerramento, foi muito show que Deus fez. Enquanto o pastor pregava um assunto nada a ver, Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo nesse sentido, falando sobre a amizade, falando sobre a unidade, a comunhão, o estar junto, andar junto, caminhar junto. A importância de nós estarmos, ou termos alguém, aquele a quem contar, um amigo para andar junto, um amigo para caminhar junto. Nós passamos alguns dias aí, na semana passada, eu acredito que foi, ou nessa, eu não lembro exatamente, no dia do amigo, falou-se muito em amigo, e a Bíblia fala sobre o amigo, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão, e ela conta sobre a importância aqui mais uma vez no livro de Eclesiastes. A Bíblia diz, ela fala sobre a importância de nós termos alguém para andar conosco, alguém que está do nosso lado, alguém que caminha do nosso lado. E ela traz aqui muito clara, inclusive, os benefícios desta unidade, os benefícios de andar junto com alguém, os benefícios de caminhar junto com alguém. E ela fala aqui, e é bom demais, porque ela diz, maior é o pagamento do seu trabalho. Porque é verdade, você pega um serviço sozinho para fazer, é mais difícil, demora mais, não dá para cobrar muito, mas se pega em dois, o serviço rende muito mais, dois produzem muito mais do que um. Principalmente, se for, é uma questão de matemática e no trabalho, tem muito esta conta, uma pessoa sozinha produz um X, outra pessoa sozinha também produz X, mas se as duas trabalharem junto, a soma dos dois trabalhos é maior do que o que elas produzem individualmente somadas. Então a Bíblia ela fala sobre isso, como é maior ainda é o pagamento do seu trabalho, com alguém junto, um companheiro, um amigo, que aliás anima, um anima o outro. Também a Bíblia diz que se andarmos juntos, se um cair, tem aquele que o levante. E depois ela diz, e se aquecer-se-ão mutuamente, ou seja,
São muitos os benefícios e daquilo que nós podemos ter e receber se aprendermos a andar junto, se aprendermos a caminhar junto. E é isso que a célula, essa é uma das coisas que a célula se propõe a fazer, é nos dar amigos, alguém que possa caminhar ao nosso lado, alguém que possa nos ajudar quando estamos caídos, ou alguém que nós possamos ajudar quando cai. Esta relação de mutualidade, de auxílio, que a Bíblia nos diz, todos estes benefícios estão à nossa disposição ali na célula. Deus nos deu isso e a Bíblia reconhece como é bom. Melhor é, a Bíblia diz. Mas acontece que, para que possamos usufruir dos benefícios desta unidade, desta amizade, nós precisamos vencer algumas barreiras. Nós precisamos vencer algumas dificuldades, e uma delas está diretamente relacionada aos relacionamentos, ou seja, tem a ver com a diferença que temos entre uns e outros, as nossas diferenças. Para que possamos usufruir dos benefícios da unidade, nós precisamos vencer as nossas diferenças, porque embora andar junto tenham muitos benefícios, também não são poucos os desafios, porque somos diferentes, temos diferenças, temos uma diferença de pensamento, temos diferenças de entendimento, temos diferenças culturais, cultura familiar ou de descendência, um é descendência italiana, o outro vem da descendência grega, tem o alemão, tem aqui como é que chama? O polonês. E nós carregamos em nós esses aspectos. E essas diferenças, elas se colocam como barreiras querendo impedir. Perceba, gente. As diferenças que estão em nós se colocam como barreiras, procurando impedir que possamos usufruir os benefícios que Deus nos deu, ou que a Bíblia declara que existe na unidade, em andar junto, em caminhar junto. Muitas dificuldades nós temos por conta das nossas diferenças, e nós precisamos aprender a vencer essas diferenças. E eu quero aqui bem rapidinho falar sobre alguns aspectos, algumas coisas que nós precisamos desenvolver, ou se já temos, ampliar, aumentar, cultivar, para que possamos vencer essas diferenças e que possamos caminhar juntos e recebermos tudo isso que a Bíblia nos diz aqui. E a primeira coisa que nós precisamos aprender a cultivar na nossa vida, olha aqui, gente, na minha vida, eu preciso aprender a cultivar, chama-se humildade. A Bíblia diz assim, cada um considere o outro maior do que si mesmo. Mas a nossa tendência natural não é essa. A nossa tendência natural é buscar ser maior. Nós queremos ser melhores. Alguns chegam a um exagero, não sei se você viu, com certeza viu na televisão aquele desembargador que recebeu uma multa, rasgou a multa e falou um monte de coisa para o guarda, se sentindo o gás da Coca-Cola. Só que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Agora ele está sentindo o amargor da soberba dele. Todo mundo em cima dele, todo mundo no pelo dele. Mas nós precisamos aprender a enxergar em nós mesmos e cultivar a humildade. Considerar o outro maior do que eu. Não dá tempo de falar muito sobre isso, mas eu quero só que você grave isso, essa frase, que um dia Deus me falou, me mostrou. Humilde é como o chato. Que nem o chato. Porque o chato de verdade, aquela pessoa chata, ela não sabe que é chata, ela não percebe que é chata. Ela é chata, mas ela não sabe que é. Todo mundo diz que menina chata, que mulher chata, que homem chato, esse aqui é muito chato. Mas ele não percebe, ele acha que ele é o cara.
Ele chega nos lugares, faz um monte de coisa errada, ninguém quer saber, mas ele não percebe, ele não vê, ele não se enxerga, porque aquilo é natural nele. A humildade em nós, quando ela é real, ela aparece assim, eu não vejo. Na verdade, o verdadeiro humilde, ele sempre acha que não é. Na verdade, o verdadeiro humilde, ele sempre pensa que não está certo, não está bom. Aquele que bate no peito e diz, não, mas eu sou humilde. Esse aqui talvez tem que rever. Talvez tem que começar a olhar. Eu sempre brinco e falo, brincando para as pessoas, que Deus me deu uma humildade fora do normal. Eu disse, Deus me fez muito humilde, eu falo, brincando, né? Brinco pessoal. Mas eu tenho duas qualidades maiores, a humildade e a modéstia. Só que eu sou mais modesto do que humilde, né? Mas tem muita humildade. Eu já orei para Deus tirar essas humildades e tudo. Eu falo, mas Ele não tira, acho que é minha cruz. Minha cruz é ser humilde demais. Fazer o quê? Lógico que de uma forma para que as pessoas vejam e percebam, para que talvez eu mesmo veja e perceba, para que eu possa entender e compreender que às vezes me falta humildade. Porque todas as vezes que eu olho para alguém e julgo, você não é digno de ter o que eu tenho, então eu não estou sendo humilde. Se todas as vezes que eu acho que alguém não merece o que eu tenho, que alguém não merece o que eu sou, ser o que eu sou, estar onde eu estou, fazer o que eu faço, então não tenho humildade. O verdadeiro humilde é como o chato. E nós precisamos, para que possamos andar juntos, é sermos verdadeiramente humildes. Porque o humilde não se importa quando alguém cresce mais do que ele. O humilde não se importa quando alguém aparece mais do que ele. O humilde não se importa se alguém é escalado ou é levantado como líder antes dele. Isso não é importante para ele. Ele não busca uma posição, ele não busca um cargo. Aliás, ele se alegra quando os outros crescem. Ele se alegra com o sucesso dos outros, porque verdadeiramente existe humildade no seu coração. Eu vi uma frase esses dias, a frase dizia assim, aprenda a aplaudir o sucesso dos outros até que chegue a sua vez. Aprenda a se alegrar com a alegria dos outros. A humildade, irmão, ela precisa estar no nosso coração se queremos vencer, se queremos aprender a caminhar juntos, uns e outros, para que possamos receber ou aproveitar o que a Bíblia nos diz. Os benefícios de andarmos juntos, os benefícios de estarmos juntos, porque o soberbo ele não suporta não ser importante, o soberbo ele não suporta não ser notado, mas o humilde não se importa. O humilde, para ele, os outros são maiores sempre. A Bíblia diz, cada um considere o outro maior do que si mesmo. Vou para frente. A segunda coisa que nós precisamos nutrir em nós, para que possamos aprender a andar junto e caminhar juntos, chama-se empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro e compreender seus momentos e compreender a sua história. Colocar-se no lugar do outro. Irmãos, ninguém tem a mesma história. Nós não temos a mesma história, nós não vivemos as mesmas coisas, nós não sofremos, não tivemos as mesmas oportunidades, as coisas não funcionam assim. Às vezes tem pessoas que chegam perto de nós e elas tiveram uma história difícil, elas tiveram uma infância difícil, elas tiveram problemas na vida que o trouxeram ou a fizeram exatamente da forma que ela é. E se nós não buscarmos conhecer a história das pessoas, se nós não buscarmos entender o porquê ela é do jeito que é, nós teremos a tendência de rejeitá-las, de reprová-las. Empatia é eu buscar compreender a pessoa, buscar entender o que ela faz, por que faz e o que é que a levou a estar ali daquele jeito. Eu lembro sempre do irmão Lázaro, não da Bíblia, um lá de Pinhais. Ele chegava na igreja embriagado. E algumas pessoas olhavam para ele com medo e rejeitavam ele. Ele morava na rua. E um dia eu comecei a conversar com ele, porque como diz a Lisiane, eu converso até com os bêbados, não tem ninguém para falar, fica falando com bêbado. E eu comecei a conversar com ele, porque é o meu jeito.
Eu conversava: ô, seu Lázaro, como é que o senhor está hoje? Eu estou bem, irmão, estou bem. Até um dia ele foi me dar um testemunho: irmão, eu tenho um testemunho para contar hoje. Irmão Lázaro, qual que é? Eu falei assim: ô, irmão, eu quero dizer para você que Deus me abençoou. Que bom, irmão Lázaro. Conta o testemunho. Não, eu quero dizer para o senhor que a minha cachaçinha e o meu cigarrinho de amanhã já está garantido. Era o testemunho do irmão Lázaro. Ele, na cabeça dele, Deus abençoou ele, porque a vida dele era tão desgraçada, era tão triste, era tão ruim, que mesmo um gole de cachaça e um cigarro era motivo de alegria e de grande satisfação. E um dia eu comecei a olhar e disse: meu Deus, por que ele é assim? Por que ele vive na rua? E um dia eu começando a conversar com ele, ele disse: não, eu tenho uma casa. Eu disse: seu Lázaro, eu tenho. Aqui no bairro Alto, mais ou menos quis me explicar. Eu disse: mas então por que o senhor não vai para casa? Por que o senhor fica aí na rua, morando na rua? E aí ele relutou um pouquinho, até que um dia ele me contou. Ele disse que ele tinha casa, ele tinha esposa, ele tem uma filha. E um dia ele chegou em casa depois do trabalho e tinha um jantar. Ele disse que não se dava bem com a esposa, a filha também, eles brigavam constantemente. E um dia ele chegou em casa e ele começou a beber já. E ele chegou em casa e tinha uma comida pronta, e ele comeu, e depois ele olhou o suco, ele foi tomar, não quis tomar o suco. Ele olhou, viu que tinha alguma coisa diferente, estranha naquele suco. E depois ele descobriu que elas tinham colocado veneno no suco dele para matar ele. A esposa e a filha. Elas tramaram para assassiná-lo, para elas poderem ficar com a casa. E ele falou assim: então se a casa que elas querem, eu deixei para elas. Eu deixei a casa, eu deixei tudo. Elas queriam me matar por causa de uma casa, não precisa, pode ficar com a casa. Então aquele homem mergulhou numa depressão, ele mergulhou numa situação desgraçada, e para ele a rua era tudo que ele tinha. Ele foi rejeitado pela esposa, ele foi rejeitado pela própria filha. Não só rejeitado, mas imagina o coração de um pai que vê que a sua esposa e a própria filha tentou contra a vida dele. E eu comecei a olhar para ele e eu senti uma paixão por aquele homem, um amor por aquele homem. Eu comecei a olhar para ele e eu entendi porque ele se alegrava tanto, porque ele tinha a cachaçinha e o cigarrinho do outro dia. Eu disse: meu Deus, a angústia, o sofrimento, a tristeza, a dor, a ferida do coração daquele homem era tão grande, tão grande, tão grande. Eu entendi por que às vezes ele entrava embriagado na igreja e dobrava os seus joelhos na frente, porque eu olhava para ele, eu via uma oração verdadeira, eu via uma entrega verdadeira, eu percebia que ele orava, ele dizia: Deus me ajude, e era de verdade. Eu comecei a acompanhar o irmão Lázaro, e ele vinha na igreja, eu conversava muito com ele, e tentava falar algumas palavras para, de alguma forma, ajudá-lo com tudo aquilo que era grande demais, até para mim era difícil demais. Mas ele começou a vir na igreja e aceitou Jesus, e ficou um tempo depois, eu descobri, ele sumiu, não apareceu mais, eu descobri que ele um dia faleceu lá na rua. Morreu lá na rua, num inverno qualquer, embriagado. Então, às vezes, a gente não sabe qual é a história das pessoas. A gente não sabe por que uma pessoa, às vezes, é meio glutona, come demais. Esse aqui come demais, Deus o livre, é desesperado por comida. Mas por que será? Por que alguma pessoa é fechada? Por que aquele é amargo? Por que esse aqui não confia em ninguém? Por que aquele é desse jeito? Por que esse aqui não quer se abrir? Por que alguns são meio ogro? Você já assistiu o Shrek? Por quê? A empatia faz-se necessária para que a gente possa andar e caminhar juntos. Porque talvez, se eu compreender a tristeza, se eu compreender a história daquela pessoa que está do meu lado, eu vou olhar para ela e vou também dizer para ela: que Deus te abençoe. Ele estava alegre por causa da cachaçinha e do cigarrinho. Para mim era algo tão ridículo, mas para ele era uma conquista extraordinária. Eu fui ousado e disse amém para o testemunho dele. Eu disse: viu como Deus cuida daqueles que buscam a ele? É claro que Deus não quer dar para ele cachaça e cigarro, Deus não queria uma vida desgraçada. Mas no mundo daquele homem, aquilo era uma bênção. No mundo daquele homem, que nem os seus filhos o queriam, receber uma pequena
demonstração de amor e afeto era algo extraordinário. Empatia, colocar-se no lugar do outro, compreender seus momentos, compreender a sua história. Porque ninguém é substituível. E ninguém é insubstituível. Nós precisamos de tempo com as pessoas, compreendê-las. Então a gente vai entender por que talvez alguém é muito azedo. Por que talvez alguém não se deixa aproximar. Quem sabe ele já foi ferido tanto, foi machucado tanto, foi magoado tanto. E é por isso que ele age assim. Por que essa pessoa não acredita mais? Eu conversava esses dias e falava sobre pessoas que vacinam. Aqui no dia da visão. Pessoas que vão à igreja e são vacinadas contra a igreja. Conhecem cristãos que vacinam pessoas contra o evangelho, porque elas veem naquele cristão um evangelho de mentira, um evangelho falso, de apenas palavras. Então, quando alguém diz, vamos lá na igreja, ela diz, eu não vou, porque eu conheço uma pessoa que vai lá, e ela é assim, eu não quero ser desse jeito. Ela já está vacinada, ela não quer aceitar o evangelho. Nós precisamos de empatia, entender e compreender. Também precisamos de predisposição ao perdão. Uma jornada coletiva só terá sucesso com muito perdão exercitado, muito perdão. Nós falamos tanto de perdão, mas estamos bem pouco dispostos a perdoar. Eu não perdoo a pessoa que às vezes fala demais. Eu vou lá e critico. Eu não perdoo a pessoa que não me entende, eu vou lá e também não quero mais. Eu não perdoo a pessoa que me fere, então eu também quero feri-lo. Se alguém falou mal de mim, eu descobri, então também eu vou arrebentar com essa pessoa. Se alguém falou alguma coisa e me fez algo, me fez ficar desconfortável, então eu também vou lá, porque nós às vezes não estamos predispostos ao perdão. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar e nós precisamos estar prontos e preparados, porque uma jornada coletiva, uma jornada de muitas pessoas, só terá sucesso com muito perdão exercitado. Tem que perdoar o irmão que traz a Dolly e depois bebe Coca-Cola e deixa a Dolly dele lá. Tem irmão que é assim, irmão, que é unha de fome mesmo. Diz que nunca dá nada, nunca ajuda no lanche, e vem aqui é o que mais come. Perdoe ele. Aliás, agradeça a Deus porque você pode ir lá e contribuir. Você já entendeu a bênção da liberalidade. Você semeia e Deus te abençoa, e glória a Deus. Quem não quer semear, não semear, mas ele está comendo tudo, deixa comer. Perdoe. Nós devemos estar predispostos. Perdoar o líder de célula que às vezes falha, porque ele é gente como a gente. O líder de célula que às vezes não me atende do jeito que eu queria, porque ele falhou comigo, então eu preciso aprender a perdoá-lo, porque ele é gente como eu. O meu líder de rede, que não é do jeito que eu queria, não faz as coisas do jeito que eu quero, eu acho que as coisas estão sendo do jeito errado, então perdoe-o. Porque a Bíblia nos ensina a perdoar uns aos outros. Aquilo que eles conforme eles nos afetam, conforme eles nos atingem, pessoas que frustram as nossas expectativas, que às vezes nós mesmos é quem colocamos. Gera uma expectativa. A pessoa não prometeu nada. O líder não prometeu que ia ser o melhor líder, ele não disse que ia ser o cara, ele não prometeu nada, mas eu esperava que ele fosse diferente, e a expectativa eu criei sozinho, e depois eu me frustro sozinho, e eu rejeito a pessoa que não me prometeu nada. Eu não consigo perdoá-la por uma expectativa que ela nem me deu, eu gerei sozinho. Eu esperava que ela fosse diferente. Eu esperava que ela fizesse isso. Eu esperava que ela dissesse isso. Eu esperava que ela fosse de outro jeito. E então a pessoa que nem sabe o que você espera, nunca prometeu nada, ela acaba sendo rejeitada por você, porque você não consegue perdoá-la por frustrar as expectativas que eu mesmo criei. Uma jornada coletiva precisa de predisposição ao perdão. Tem que perdoar o irmão. O irmão que às vezes está um pouco exaltado lá na célula e fala um pouco mais duro. Perdoar aquele que
às vezes é mais melindroso, tem um mais melindroso, ele se ofende com facilidade. Predisposição ao perdão. Ninguém é perfeito. Precisamos afinar nosso olhar para as capacidades e habilidades daqueles que nos cercam. Irmão, nós nascemos com um dom, um grande talento, o talento de enxergar defeitos. Isso é um talento do ser humano. Nós somos bons nisso. Não precisa ninguém falar dos defeitos dos outros, a gente enxerga sozinho, parece que salta nos olhos. Aquele lá é gordinho, aquele lá é magrinho, aquele lá é narigudo, aquele lá é orelhudo. Esse aqui, aquele lá, olha que voz fina, aquele é metido, aquele... Eu já vi gente criticar, o cara é humilde demais. Até a humildade do outro lá incomodou alguém. A gente tem esse dom, mas nós precisamos exercitar o talento cristão, o dom cristão de enxergar as qualidades. Porque quando a gente enxerga as qualidades, os defeitos ficam de lado, ficam de fora. Eu preciso aprender. Para uma jornada coletiva só terá sucesso com muito perdão exercitado. E o último aqui para encerrar, que foi o que gerou toda essa mensagem aqui. O pastor pregava lá, não sei porquê, não de nada, eu me lembrei de um desenho, Timão e Pumba. Quem que lembra? Quem assistiu Rei Leão? Timão e Pumba. Um javali e um suricato. Nada a ver um com o outro, totalmente diferente. Um veio de um lugar, outro veio de outro. Um andava em 4 patas, o outro em 2. Mas eles andavam juntos. E eu comecei a pensar lá na igreja, Deus, o que o Senhor está falando? E comecei a perceber. Porque para que nós possamos andar juntos numa jornada coletiva, nós precisamos ter o mesmo propósito. E o que unia Timão e Pumba, aqueles 2 grandes amigos, de uma amizade quase que impossível, uma amizade quase que impensável, era o propósito. Eles tinham um propósito, né? Eles falam lá, Hakuna Matata. Era o que unia. A nossa ideia é viver assim, nós queremos a mesma coisa. Nós temos o mesmo sonho, nós temos o mesmo desejo. E então eles andavam juntos, e o que a Bíblia diz, a gente pode perceber um pouco na vida desse desenho. Porque o Pumba, ele é aquele javalizão, meio tondão, né? Ah, Timão. Mas o Pumba é forte, ele protege o Timão. O Pumba, ele coloca o Timão nos seus ombros, ele carrega o seu amigo. E às vezes precisa fugir dos perigos, o amigo dele não consegue correr muito rápido, ele sobe no lombo, e os 2 fogem juntos, e um leva o outro. E o Timão é o cara que está sempre animando o Pumba. O Pumba encontra segurança no Timão. O Timão encontra segurança no Pumba. Porque se vir algum bicho contra mim, o Pumba vai me defender. Mas o Pumba se sente seguro, porque o Timão, ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem algo legal para contar para mim. Ele sempre me conta uma boa história, ele me acalma, ele me traz paz. Ele me ajuda, ele tem sempre uma solução, ele vê mais longe do que eu. E eles andam juntos e eles conseguem usufruir das qualidades do outro, porque eles são unidos por um propósito. Para que nós possamos caminhar juntos e podemos usufruir de tudo que Deus nos deu. É preciso afinar o propósito. Nós temos um propósito. A célula tem um propósito. O nosso propósito é saquear o inferno e povoar os céus. Se nós entendermos o propósito, para caminharmos juntos. O Timão, ele fala do Pumba que ele come a rota, que ele é muito fedido, é um fedorento. Mas ele nem liga mais, não importa se é fedorento, ele vive no lombo do fedorento. Porque as qualidades são maiores do que os defeitos.
Nós temos o mesmo propósito. E é melhor, a Bíblia diz aqui, Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Fica em pé em nome de Jesus. Eu não vou mais na célula porque lá tem um irmão que fala assim. Eu não vou mais na célula porque lá as pessoas são... o meu líder falhou comigo. Eu esperava que eles fizessem isso e não fizeram. Eu esperava que fosse desse jeito e não foi. Eu tinha uma expectativa. Exercitar o perdão. Nós precisamos de humildade, empatia, predisposição ao perdão e propósito. Totalmente diferentes, mas unidos por um propósito. Um completa o outro, de maneira que os defeitos não se tornam mais importantes do que as qualidades. Feche teus olhos. Está cheio de pumba nas nossas células. Talvez você já pense em alguém. Tem uns timão lá também. Fala demais, quer dominar. Quem sabe tem alguns outros bichos lá diferentes, lá na célula. Mas se nós entendermos que estamos unidos no mesmo propósito, então nós saberemos que se um dia eu cair, terei alguém que vai me levantar. Então eu sei que nós juntos produziremos muito mais do que eu sozinho. Ninguém é nada sozinho. Eu sei que nas noites frias terá alguém para me ajudar a me aquecer. Melhor é ser dois do que um. Tem um ditado que ele se aplica em todas as situações. Ele diz assim, na nossa vida não existe carreira solo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é ninguém sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. E eu posso perdoar as pessoas da minha célula, porque elas também têm que todos os dias perdoar a mim. Eu devo aceitar e ter empatia com os problemas das outras pessoas, porque talvez elas também precisam entender a minha. Às vezes eu vejo pessoas reclamando, porque ninguém me entende. E dá vontade de perguntar, mas você tem entendido outras pessoas? Às vezes a gente quer tanto que as pessoas nos ouçam, vejam os nossos problemas, vejam as nossas dificuldades. Mas será que aquelas a quem estamos gritando não têm as suas próprias dificuldades? Será que eles não estão enfrentando os seus próprios problemas? Será que eles também não estão sob pressão? Será que não está faltando empatia? Será que o meu líder, será que o anfitrião, será que as pessoas da minha célula também não estão sob pressão nesse momento de pandemia? Mas não fizeram isso porque não me fala, não me diz, não me... Mas será que também eles não estão em um turbilhão de emoções? E como é que está a família deles e os filhos e o emprego? Como é que está? Será que não está faltando um pouco de empatia? Melhor é sermos dois. Mas Deus, através do Espírito Santo, é Ele quem nos conduzirá. Porque, irmão, ainda que seja fruto da imaginação humana, mas se um suricato e um javali conseguem ser os melhores amigos, quanto mais nós, com a ação e atuação do Espírito Santo na nossa vida, não poderemos ser o braço forte, a mão amiga daqueles que precisam no momento que precisam. Será que não falta também humildade para eu ir lá e reconhecer: eu preciso de você? Não, eu não sou autossuficiente. Feche teus olhos. Se você tem o teu dízimo e a tua oferta, pega na tua mão também, porque o nosso horário já